Olá, seja muito bem-vindo à BeLife. Hoje, aqui na BeLife, a gente está muito feliz de estrear esse quadro de entrevistas e, principalmente, de estrear ele de uma forma bem especial, pela convidada que nós temos hoje. Ela é graduada em Educação Física, já ocupou cargos de supervisora e gerente em unidades da rede da Bodytech Company e o resto eu vou deixar para ela falar. E hoje, mais do que especial, pela grande capacidade, pelo tanto de coisa que ela tem para compartilhar e nos ensinar, é porque ela também é minha noiva. Então eu trago hoje para vocês aqui a Letícia Silva. Werner, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, participar desse quadro, né, tão bacana que nós temos aqui na BeLife e compartilhar com quem nos assiste aí um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Legal. E é surpresa também realmente para ela, viu, gente? Porque na hora que a gente falou, né, de criar esse quadro, de trazer a experiência, ela já foi pensando em 1 milhão de nomes. Não, a gente pode trazer tal, fulano, ciclano. Só que aí de surpresa eu coloquei ela em primeiro na lista lá. Então, Lê, a ideia hoje é a gente passar, né, para quem nos assiste, partes da sua história, mas não só para contar a história, né? Porque às vezes a gente pode aprender com a história dos outros, né? Às vezes não dá para contextualizar tanto, mas alguma coisinha a gente acaba aprendendo. Uhum. Então, a gente tem algumas perguntinhas que você não está sabendo. Ai, meu Deus. Primeira coisa, assim, para a gente começar, né, já que a maior parte do público é para educação física, Sim. Perguntar o porquê que você escolheu educação física, né? O que te motivou a escolher educação física? Bom, acho que como a maioria das pessoas, né, também passa por isso, esse questionamento. E o que aconteceu comigo foi o que acontece com muitos, né? O gosto pela prática da atividade física, aquela competitividade, né, que é muito aguçada, principalmente no colégio. Eu participava de tudo que era possível, né, no que dizia respeito à parte de educação física, fiz ginástica, enfim, um monte de coisas. Mas com o passar dos anos, o que eu realmente quis foi fazer a diferença na vida das pessoas. Legal. E eu enxerguei na educação física essa possibilidade, né, de trazer de alguma forma melhoria para as pessoas, né, qualidade de vida, enfim. Não é só essa visão simplista de dar esporte, dar aula, tá pensando na saúde também, exatamente. Né? Tendo essa visão. Que a minha ideia nunca foi ir para a área escolar, sempre foi, né, bacharelado, é a minha graduação em bacharelado, e eu vi que realmente é possível realizar uma intervenção. Então eu entendi na educação física essa possibilidade, né, de trazer qualidade de vida para as pessoas, de impactar as pessoas de uma forma positiva. Legal. E na verdade, assim, você não começou na educação física, né? Não. Teve uma coisinha antes aí, deixar você contar. Não, na verdade eu comecei o curso de Ciências Contábeis na Federal, há muitos anos atrás. Mudou pra caramba, né? De contábil para educação física. Faz parte também, me ajudou, né? Me ajudou também porque eu tive a experiência, né? Mesmo trabalhando na academia dentro da parte administrativa, onde eu tive possibilidade de crescimento, mas realmente não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra, né? E na época eu fiz comecei o curso de Ciências Contábeis, depois do primeiro período eu vi que não era isso que eu queria, que eu não seria feliz e que seria logo muito... no início, assim? Primeiro período, eu já entendi que eu não conseguiria passar uma carga horária obrigatória ali de trabalho mexendo com isso, que eu precisava realmente seguir meu sonho e minha vontade. Legal. E aí já fica uma grande lição, né? Que às vezes a gente tomar algumas decisões sérias na vida é difícil, Sim. né? Ainda mais uma mudança de curso, ainda mais assim, passou numa federal. Exatamente. Né? E eu lembro que você contou uma história dessa uma vez, você falou que passou ainda bem colocada. Sim. Né? E ter que abrir mão disso para mudar. Na época foi difícil também porque eu fiquei 7 anos sem estudar, né? Desde que eu concluí o 2º grau, foi quando eu tive meu filho, e eu fiquei durante 7 anos sem estudar. Boa. Então, nesse período eu entrei na academia como recepcionista. Na época essa academia era a Fórmula, né? A academia da Ana Gutierrez, a chefa. Beijo. Com certeza ela vai assistir esse vídeo. Beijão, chefe. E foi onde eu enxerguei principalmente o universo da educação física, com profissionais super competentes, com uma academia de uma estrutura que eu nunca havia pensado que existia. E abandonei as ciências contábeis porque ficou aquele gostinho de querer atuar como aquelas pessoas que eu via no meu dia a dia. Então abandonei tudo e tentei educação física no ano seguinte. E aí você começou nessa graduação em educação física, né? E aí você falou que teve filho cedo, Sim. né? Tem
já o desgaste da faculdade junto com o trabalho ainda, né, ter que cuidar de criança. Em algum momento você pensou em desistir da faculdade, da educação física, assim, pelo cansaço, né, ou por não achar que era o curso de novo, né, que era aquele o curso certo? Em vários. Em vários momentos e realmente era um leão por dia, né? Porque tem a questão do cansaço, tem a logística de cuidar de um filho. Meus pais me ajudaram muito na época com relação a isso, né? Mas não tinha como ajudar financeiramente, então isso também pesou muito. E aquele desafio de chegar na sala de aula, né, da faculdade cansada e não conseguir me concentrar na aula e virava motivo de piada às vezes para professor, para colega. Recebi alguns apelidos, porque sempre cochilava na aula, era muito difícil. Assistir a aula igual Chico Xavier, né? Foi esse meu apelido, que eu ficava só psicografando, né? Então, todo dia era um leãozinho, assim, que eu tinha que matar, mas tentando alimentar aquele desejo de que ali era uma oportunidade que eu não poderia abrir mão dela de forma alguma, porque realmente foi muito difícil conquistar. Então, eu passei por isso, graças a Deus, eu tive... A sensação de que, assim, não vou dar conta, mas a gente vai buscando energia ali. Exatamente. Na hora que acaba, custei pra conseguir, vou desistir, então... E é legal que no final você fala assim, nossa, ainda bem que eu não desisti, né? Ainda bem que eu mantive. Foi isso que eu pensei no dia da graduação, da colação. Me identifico. E pensando aí nessa questão, né, do conhecimento mesmo na educação física, né? Você passou pelo cargo de supervisora, né? Você começou como recepcionista, né? Foi como supervisora, depois foi gerenciar, né, a unidade Fórmula aqui em BH, né, quando já tinha unificado. Sim. E dentro desses desafios, né, de ter que conciliar isso tudo, mas falando da educação física, como que você fez para buscar conhecimentos além da faculdade? Porque a faculdade já era apertado, horários, você psicografava lá. Mas quais foram as outras formas que você buscou, né, para adquirir o conhecimento técnico, porque não é fácil, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que a educação física é fácil, mas não é. Não é. Então, o que eu pude aproveitar foi a oportunidade de estar numa das melhores academias, né, em Belo Horizonte, com profissionais excelentes naquilo que eles, né, se dispunham a fazer. Eu tenho as minhas referências profissionais até hoje, a maioria delas são as mesmas que eu via desde o início lá, que são pessoas que eu acompanhei o trabalho, que eu acompanhei, né, a evolução como profissional, e sempre tentei estar próxima a essas pessoas, né? Legal. Então, uma pessoa que sempre me ajudou muito, primeiramente, foi você, com toda a paciência para explicar as coisas que às vezes eu tinha dúvida. Então, tentar participar de grupos de estudo mesmo, que aconteciam dentro da academia. Nem sempre eu conseguia, porque tinha que cumprir a carga horária de 8 horas da recepção ou da supervisão, e a faculdade começava muito cedo, então era muito difícil conquistar isso. O horário da faculdade era horrível, não era? Sim, 17h10 começava 17h10. a aula. Nossa. E às vezes eu saía da academia 16 horas, 17h10 tinha que estar dentro de sala já. Então era muito corrido. Mas o que eu tentei foi isso, me aproximar dessas pessoas, tentar absorver delas o máximo. Então eu tive você aí como referência na musculação, Roberto Botrel no ciclismo indoor. Roberto, um beijo. O Johnny, fala. Nossa, Johnny! Johnny é peça. A gente podia também trazer o Johnny aqui um dia. Indoor, eu acho. Deixa aí, ó, no comentário se você quer o Johnny. É isso mesmo, deixa aí no comentário e bota pilha nele lá pra vir aqui com a gente. Exatamente. Então, Leonardo Santos, né, que é uma pessoa fantástica, que me apresentou aí as ideias da neurofisiologia na musculação. Tive a oportunidade de trabalhar no estúdio dele, então é muita gente assim que realmente me ajudou e que eu sempre quis ter por perto. E pegando toda essa história aí, né, apesar de que tem muitas pessoas, né, especiais, igual você falou, mas o iniciozinho lá mesmo, né, do início da sua graduação, teve um que foi mais do que especial, né? Que não sei se poderia falar assim, se sem ele você não teria começado, mas... Teria sido bem mais difícil. Teria sido mais difícil, mas foi ele que deu o pontapé, né? Exatamente. Foi um anjo em forma de gente na minha vida, em forma de pessoa que me ajudou muito, que foi o Bruce Cota. Grande, Bruce. Que pode falar o nome? Lógico, pode, tá doido. Então, Bruce, um abraço enorme, gratidão imensa por você, que quando eu pensei em começar a educação física, como eu
né, da outra vez na contabilidade. Eu acabei indo para a Federal porque eu não tinha condições de pagar, nem financiar, a Fiesta eu também estava fora de questão, não tinha como fazer empréstimo, enfim. Era estudar de graça ou não estudar. Então, na época eu me inscrevi para tentar bolsa nas instituições particulares, porque o curso de Educação Física na UFMG tinha aulas de manhã, à tarde, à noite, eu precisava trabalhar, né, com o filho. Difícil de conciliar. Então, eu vi que a Federal para mim, né, a Federal não era uma opção. E as instituições particulares eu precisaria ser bolsista ou financiar, também não conseguiria financiar, que não teria condições de pagar isso depois. E o Bruce foi uma pessoa que, quando eu consegui ficar na reserva de bolsista, numa das universidades que eu tentei, que foi a PUC, onde eu me formei, conversando com o Bruce, expondo para ele que eu estava em dúvida entre duas instituições, uma eu já tinha conseguido a bolsa, mas eu queria muito a PUC, estava na lista de espera. E aí, conversando com ele, eu falei, Bruce, mas eu acho que eu vou ter que abrir mão, porque lá eles pedem para fazer a matrícula, eu tenho que fazer a matrícula na semana que vem, não tenho dinheiro, é um valor altíssimo. É tipo, quase 4 vezes assim o meu salário na época. E o Bruce conversando e vendo a situação, e Lê, seu pai e tal, assim, eu falei, não, meu pai não tem condição de me ajudar, não tem ninguém para ajudar com isso. E daí ele se disponibilizou a me emprestar o valor para fazer a matrícula, sem me conhecer direito, porque, né, eu não tinha tanto contato com ele, ele era coordenador técnico da academia, eu era recepcionista, então eram setores que não conversavam, não tinha essa interação tão direta, né, e tão diária, e ele confiou e me emprestou o valor, eu tive esse valor restituído depois que eu consegui a bolsa. Legal. Graças a Deus, e o Bruce foi uma pessoa que me possibilitou iniciar esse sonho. Eu sou muito grata a ele por isso e não vou esquecer isso nunca. E o negócio na vida nada é por acaso e, entre aspas, nada vem de graça, né? Exatamente. Então, mesmo sendo assim, vocês não sendo de setores iguais, né, do mesmo setor, mas ainda assim foi por mérito, com certeza, né? Você, desde que eu te conheço, você sempre procurou desempenhar um bom papel, né? Ser fiel ali nos horários, com atendimento com o cliente, com processos, né? Sempre foi muito metódica com as coisas. É chato. E provavelmente foi isso que abriu os olhos dele, né? Assim, falou assim, não, essa aqui vale a pena investir, vale a pena ajudar. Acredito que sim. E aquela situação, né? A gente não perde nada em ajudar. E realmente eu cheguei para ele num momento em que eu não tinha... Eu não fui até ele para pedir ajuda, mas eu recebi. Legal. Então isso foi o que mais me surpreendeu, porque quando a gente, né, vai com o intuito de pedir ajuda e recebe, já é muito bom. Sim. Conversar com alguém sem estar esperando isso é melhor ainda. É mais gostoso ainda. E pegando um pouquinho dessa parte sua, né, gerencial, de supervisão, pra gente passar aí, porque não só na educação física, não é todo mundo que está graduando em educação física só pensando em ser professor de escola ou, né, personal e tudo. Às vezes tem pessoas que estão com visão na área administrativa, né? Claro. Já quero assim, eu não quero coordenar uma academia, eu quero ter uma academia. Sim. Então, pegando um pouquinho aí, assim, acho que explicando isso, a gente consegue abordar algumas coisas que as pessoas provavelmente vão passar por isso. Então, algum cliente que tenha te marcado, assim, que foi um grande aprendizado para você, que você levou para os outros, marcado pode ser de forma ruim ou de forma boa? Nossa, muitos. Nossa, muita história, assim, para contar. Algum caso mais, assim... Algumas situações foram boas, né? Foram positivas, em que eu pude aprender muito com aquilo. Às vezes o cliente aprendeu. Situações muito desagradáveis, né? Relacionadas até a assédio mesmo por parte de cliente da academia. Então... isso infelizmente tem em qualquer profissão, área, né? Infelizmente, na nossa acontece, área, né? Na nossa área é mais pesado. Exatamente. Olha que eu nunca fui do tipo assim de dar motivo nenhum, nem me expor, nem conversar muito, e ainda assim passei por isso. Mas uma situação que eu lembro que me marcou muito foi um aluno que era muito ranzinza na academia. E por ser supervisora na época, né, às vezes mesmo tendo cargo de supervisão, eu ficava na recepção, né, recebia os clientes, né, fazia atendimento. E eu lembro numa data em que esse aluno chegou, como sempre, muito mal-humorado, mal cumprimentava as pessoas. E para piorar, a digital dele não passava na catraca de jeito nenhum, colocava meio assim também, não sei se fazia. A famosa digital que falha.
E nesse dia ele chegou e eu já né, tinha uma série de questões para resolver na academia, aquele dia pesado, final de mês, fechamento, enfim. E ele chegou e começou a reclamar, nossa, mas também esse dedo não passa, que não sei o quê. Eu falei, bom dia. Ele, bom dia, só se for pra você. E falou assim de uma forma bem grosseira, eu fiquei até meio assim na hora. Mas não sei o que me deu, que eu falei assim, olha, bom dia sim, o senhor deveria ser muito grato, tá? Por estar aqui numa academia boa, com gente bacana, ter saúde. Então vamos ficar felizes por isso, né? Temos muitas coisas para agradecer e eu já vou te liberar aí. Fui lá, liberei e tal, e ele me olhou assim com uma cara, tipo, ai gente. E ele fez uma cara que eu não conseguia descrever, se era boa, se era ruim, uma expressão meio... Até ele assustou, né? Eu falei, na hora que ele passou, eu falei, poxa vida, é hoje. Vou tomar advertência, vou ser mandado embora, alguma coisa assim. Porque eu falei de uma forma um pouco mais firme com ele, né? Porque eu fiquei assim, poxa vida, tanta coisa para agradecer, né? Uma academia bacana e tudo, enfim. E desde esse dia é uma pessoa que começou a me dar bom dia, começou a me cumprimentar de uma forma diferente. O comportamento dele mudou. Exatamente, mudou. E eu pude conversar com ele em alguns outros momentos, entender um pouco mais, né, da história dele, da vida dele, e vi que ele não era assim porque ele queria, mas sim por situações que ele já havia passado e que aquela forma dele meio ranzinza de ser era mais uma defesa. Sim. Então, a avaliação que todo mundo faz dele, muitos ainda fazem até hoje, que ele continua na academia, é de que é uma pessoa ranzinza, mal-humorada, quando na verdade não é. Só precisa de um pouco mais de atenção ou Sim. Talvez que a gente saiba abordá-lo de uma forma mais assertiva, né? É legal, essa história então respondeu bem, né? Que é difícil generalizar, porque a gente também não pode, se deixar aqui, a gente faz essa entrevista por umas 6 horas aqui. Mas para quem vai estar numa área de administração, de gestão, é aquilo que a gente já conhece e é o que essa história mostra, é pensar em pessoas, né? Exatamente. Então, tanto nos clientes, né? Você Sim. olhar para o cliente pessoa, não para o cliente que é mais um que está pagando. E não também é só mais um número, né? Não é mais um número. E também para os profissionais, né? Que às vezes, nessa correria tão louca, às vezes tem alguém que está mal do nosso lado, trabalhando ali no salão com a gente ou na recepção, alguma coisa, Sim. e passa dias, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Exatamente. E eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo cada vez mais corrido, né, mais exigente, que o céu é o limite e tudo, não deixar as pessoas de lado é muito importante. Sim, né? E principalmente não gerar uma avaliação do outro só pelo que você vê por fora, só pela aparência, só porque muitas vezes a pessoa muito tímida, ela pode ser vista como uma pessoa arrogante, Sim. prepotente. Eu passei por isso várias vezes na minha vida. Então, eu sou extremamente tímida, tenho dificuldade de chegar e abordar e conversar, e isso muitas vezes pode ser interpretado, né, de uma maneira equivocada. E é um grande papel nosso, né? Porque já que a gente lida com o público, né? Sim, o nosso trabalho independente do setor, né, em que a gente atua. Porque quem trabalha com computador, alguma coisa direta, assim, só papel, conta, né? A gente trabalha direto com a pessoa. Exatamente. Né? A gente tem que ir desenvolvendo Tem que ter essa sensibilidade. Verdade. E algum profissional que tenha, apesar de que você já falou, né, vários, deu um exemplo do Bruce, mas aí vamos falar assim de parte técnica, né? Já puxando agora, saindo um pouco da gestão, administração, para a parte técnica, alguém que tenha te marcado muito por alguma ajuda ou por alguma abordagem. Sim, nossa. Que aí, mais uma vez, muito provavelmente foi por mérito, né, que você sempre buscou. Bom, foram vários, né? Como sempre, várias pessoas das quais eu sempre quis ficar próxima e tentar absorver o máximo. Então, algumas que eu já citei, né? O Bruce, que é um cara que na parte de coordenação, fantástico, absurdo, nível de conhecimento, de conduta. Tenho aí na parte de ciclismo indoor, Johnny e Botrel, que são duas referências fortíssimas que eu tenho. Até 2 professores desses, acho que não precisa de mais nada, não. O Johnny sempre, quando eu tive, né, a honra e a oportunidade de trabalhar com ele em algum evento, né, de dar alguma aula juntas assim, o Johnny sempre me segurou, Let's, hoje é evento, o pessoal tem que se divertir, sempre me dá algum toque. Ele é energia boa demais, né? Com as brincadeiras que só ele pode fazer também, né, durante as aulas. Né, o Roberto Botrel, que quando eu comecei a acompanhar as aulas dele, quando era gerente da academia, ele era professor de indoor, então foi a pessoa que eu consegui me aproximar
e começar a treinar com ele, participar das aulas, tentar discutir. Eu lembro que até hoje, a primeira vez que eu sentei para conversar com ele, falou assim, olha, eu quero aprender sobre ciclismo indoor, quero entender como monto uma aula. E ele me deu uma lição que eu lembro até hoje. Eu cheguei com meu caderninho assim e tal. Então eu lembro quando eu falei com ele e nós marcamos um dia para iniciar nossa discussão, né, para eu aprender e tudo. Cheguei com meu caderninho, caneta, sentei lá, olhei para ele, quase 2 metros de altura. E aí? O que você tem para me falar? Me fala aí que eu vou anotar tudo. Ele, não, mas o que você quer saber? Que dúvida que você tem? Eu falei, tá, mas eu vim aqui pra te ouvir, aprender, né? Ele falou assim, não, a gente começa a aprender e a gente começa a criar conhecimento a partir do momento que a gente tem dúvida, que a gente questiona. Nossa. Então eu peguei meu caderninho. Bem o jeitão dele mesmo. Guardei e falei assim, tá, então tá bom. Então eu vou estudar um pouco, né? Tentar ler algumas coisas e trago aqui pra gente discutir. E a partir daí foram meses de acompanhamento até que eu tive a chance de participar, né, de dividir palco com ele para dar uma aula dentro da mesma academia. Legal. Que eu era gerente e, nossa, foi um cara fantástico para mim também. É um dia que as pernas até tremem, né? Exatamente. Pensando, você falando aí, né, de bike, que é uma modalidade também que chama muita atenção, né? Já era a próxima pergunta aqui, então já que você citou o Botrel aí como exemplo, o Johnny também, além da parte de musculação, você também cresceu os olhos, né, na questão do indoor, né? Que desde que você começou com o Botrel, o Johnny, essa turma, vi assim, você engolindo material, indo em evento, participando de aula, né, e tentando estudar, pegando artigo. O que te chamou mais atenção, né, na modalidade, né? O que assim, brilhou seus olhos na modalidade? Nossa, foi uma das primeiras aulas coletivas que eu fiz quando eu era recepcionista da academia. E eu me lembro até hoje, minha primeira aula foi com uma professora, a Gleice, continua na academia até hoje. E eu achei assim fantástico chegar numa aula em que eu só via geralmente homens dando essa modalidade. E o dia que eu olhei assim na grade, falei, uma mulher. Falei, uai, por que não, né? Vamos fazer. E daí eu vi uma mulher assim, com presença, sabe? Com a identidade dela muito firme, muito forte ali na aula, legal. Com comandos muito assertivos. E eu falei, caramba, que legal isso, né? Tudo bem que eu quase morri. Eu não conseguia sair da bicicleta já pelo 3º comando dela. Ela chegou, conversou comigo, procurou entender, falou, olha, fica aí quietinha, com o tempo você vai evoluindo. Me deu uma série de orientações. Eu não era nem estudante de educação física na época. Então eu olhei para aquele cenário e falei assim, nossa, que mulher forte que tá aqui, comandando uma turma e trazendo autoridade, e as pessoas saindo dali, muitas foram desafiadas realmente a irem um pouquinho além ali do seu limite. Eu até tentei, mas não quis passar vergonha. E a partir daí eu falei, poxa vida, que bacana, é essa modalidade que eu quero. Até porque eu acho que é importante a mulher conseguir seu espaço, principalmente naquelas modalidades em que o número de mulheres atuantes é muito menor, né? Sim. É pouco comum. Fica aí uma chamada para as mulheres aí. Que realmente, né, às vezes, até por uma resistência do próprio público, né? Sim, acontece. Que é até uma muito. coisa que eu ia te perguntar agora, assim, o que você sentiu de dificuldade para iniciar na atividade, né, quando você começou a dar aula, né? Sim. Aquilo que você sentiu assim, pô, não vou conseguir, pô, não consegui o que eu queria. Né? O que você sentiu de maior barreira, assim, para iniciar como mulher, como profissional nessa modalidade? A maior dificuldade que eu tive foi com a questão assim do julgamento, né, das pessoas. Como eu sempre fui muito julgada, às vezes por ser muito tímida ou por ser um pouco mais séria, mais fechada. É uma modalidade que você não pode ser assim dentro de salas, tem que ser totalmente diferente. Sim. Então a primeira vez que eu tive a oportunidade, né, de ingressar na modalidade como professora, né, e ministrar aula e tudo, foi para substituir professor de férias em uma unidade da Bodytech. Nossa. Professor de 7 horas da manhã, com sala cheia, então a responsabilidade foi assim imensa, isso já foi um peso muito grande. Imagino. E eu me lembro que, muito ansiosa, né, como eu sempre fui, eu fui lá e preparei 2 semanas de aula. Ficava assim horas virada à noite, baixando música, elaborando. E essa menina aqui, ela monta a aula mesmo.
Às vezes ela no computador ali, assim, 1h30 para montar uma aula de 45 minutos com capricho, aí depois que termina, não gostei daquela música, ela volta lá e refaz tudo de novo, pô, mas é por isso que sai sempre fantástico, né? Tem que ficar gostosa, né, a aula. E daí eu lembro que nessa semana que eu comecei essas substituições, passei por uma situação com 2 clientes, 2 mulheres. Uma delas estava dentro da sala e no meio da aula saiu para ir questionar com o coordenador por que era essa professora tal que estava dando aula, por que não era o outro. Ela era da aula do professor, né? Exatamente, era super fã. E no meio da aula ela saiu, eu já fiquei meio assim, mas ok, né? Saiu, deixou as coisas dela lá e eu falei, às vezes foi só beber água e ela não voltou. E eu vi, lá da sala, eu vi ela lá embaixo conversando com o coordenador. Eu falei, nossa, e aí? Continuei, vida que segue. E ela foi questionar com relação a essa substituição, que não gostou da aula, enfim, que não estava gostando. E ele perguntou, falou, olha, mas ela chegou, se apresentou, ela foi grosseira em algum momento, não te deu algum auxílio? O que aconteceu, né, para receber essa avaliação? Ah, porque eu não gostei das músicas dela, porque eu não gostei disso. E aí ele falou, olha, o professor está de férias, é uma professora que tem competência, tem condições de dar essa aula, e se a questão é só gosto musical, isso infelizmente a gente não pode discutir. Não. Então eu tive... O coordenador já era o... Felipe Mucida, um beijo! Tô tentando puxar aqui na época aqui. Eu fiquei assim, fiquei muito feliz pela defesa dele e não foi uma defesa por ser a Letícia, foi uma defesa normal, natural, que realmente deve acontecer porque foi incoerente, né? Sim. É uma coisa que a gente sempre falou do Mucida, essa questão dele sempre ser justo com as coisas, né? Exatamente. Então ele pediu para que ela desse outra oportunidade, né, para que participasse de outras aulas. Depois eu fiquei sabendo, né, essa segunda aluna, que foi uma aluna que da recepção mesmo, já me viu dentro de sala e falou assim, nossa, eu não faço aula com mulher, eu só faço aula com homem. E não participou. Então, o preconceito veio de uma mulher, né? E isso é pesado, exatamente. Então, ó, recado aí para as professoras e para as alunas aí. A gente deem mais apoio, né, a vocês mesmas, mulheres, porque a gente sabe que o mercado já é difícil para a mulher, né? A cobrança é maior. Tem mais exigências assim no sentido assim, às vezes de engravidar, né, de conciliar. Exatamente. Então já é algo complicado. Então ainda quando tem a oportunidade, chega alguém e tenta dar uma... Pelo menos participa, né? Tenta entender se realmente tem algo ali para ser questionado, né, para ser criticado. E o mais bacana é isso, né, assim, é o que a gente sempre pede, né, assim, dê feedback. Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa muito legal ali, a gente realmente está se esforçando, entregando o máximo, mas a pessoa não está recebendo daquela forma. Claro. Então basta dar um feedback, né, um comentário, dar tempo ao tempo que a gente consegue melhorar. Né? E assim, outras alunas dentro do vestiário, depois da aula, chegaram, nossa, adorei sua aula, gostei. Bacana. Teve a cobrança técnica, foi difícil manter e tal, porque você cobra isso, cobra aquilo. Mas com relação à música, que o pessoal está acostumado com as músicas assim, eu falo, então agora eu entendi. Então eu tive a oportunidade de conversar com alunas que me deram feedbacks maravilhosos e que pontuaram algumas questões que no mesmo dia eu cheguei, deletei todas as aulas que eu tinha programado, refiz todas e isso acabou agradando as pessoas. Eu acho que é uma forma muito mais bacana de chegar, de conversar, de dar um feedback. Sim. É mais construtivo, né? É isso, independente da modalidade, Sim, né? Não exatamente. Só... E uma mensagem assim, para os profissionais que querem começar aí na aula ou de indoor ou de musculação, né? Que são as duas que você tem mais vivência, ou né, na parte administrativa. Que mensagem que você poderia deixar para eles, assim? É difícil, né? Tentar falar de tudo. Mas algo que você sinta assim, foi isso que eu passei, né? O maior aprendizado meu foi esse, né? De forma assim, bem resumida que você conseguisse passar. Bom, aí eu vou colocar 2 situações diferentes, que na verdade tem um pouco a ver, mas que foram situações diferentes que eu passei. Quando eu recebi o convite para assumir a supervisão, eu sempre fui uma pessoa muito difícil, muito competitiva e sempre quis entregar o melhor. Às vezes eu não conseguia trabalhar em equipe, eu tinha dificuldade em confiar nos colegas, eu tinha dificuldade em trabalhar em delegar grupo. tarefas. Exatamente, também. Não conseguia. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito e foi extremamente doloroso. E eu lembro até hoje quando eu recebi o convite para ser supervisora,
da unidade da Savassi, foi uma alegria imensa. Na hora eu comecei a chorar de tanta alegria, porque passa o filme, né, na nossa cabeça. Sim. E na época eu já cursava educação física, só que eu recebi o convite num dia, super feliz. No dia seguinte, a mesma pessoa que me convidou falou assim: olha, nós demos a notícia para o time que você vai supervisionar e as pessoas não querem você lá, elas têm dificuldade em lidar com você, pela sua personalidade, pela forma como você faz as coisas. E aí eu tomei um banho de água fria, falei, poxa vida, é agora, né? Porque tem muita coisa aqui que é da personalidade, realmente é difícil mudar. Sim. Outras eu teria que adequar. E o que eu ouvi dele foi o seguinte, falei, olha, você recebeu o convite, porque você tem características que eu preciso para o cargo. Interessante. Algumas dessas características as pessoas questionam. Uhum. Mas eu preciso disso no cargo para o qual eu tô te chamando. Então você vai ter que saber dosar. Olha e foi só. o que eu tive que fazer, né? Dosar, resolver as minhas questões pessoalmente com cada um da equipe. Foi extremamente doloroso para os dois lados. Realmente eu aprendi muito. E isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né? Em curso, palestra ou com colegas nossos, né? E a gente já deu esse exemplo, né? Às vezes profissionais assim que têm uma capacidade técnica altíssima, né, sabe muito de fisiologia, de bioquímica, de cinésio, né, e tudo, mas assim tem um tratamento mais grosseiro, né, trata o aluno como se estivesse num quartel, né, gritando com o aluno. Ou entende o colega de trabalho como uma ameaça o tempo todo, né, como... Então a gente vê que é um mix de coisas que a gente tem que... São várias competências, várias inteligências, né, que a gente tem. E é difícil... Não é só ter um QI alto, deixar né? tudo muito equilibrado, né? E eu me lembro até hoje que foi a melhor experiência que eu pude viver como supervisora, porque eu consegui trazer toda uma equipe que não me queria para o meu lado. Foi um período maravilhoso para a unidade. Foi aí que eu implementei o dia do recepcionista na academia, porque era um dia que não era comemorado. Verdade, eu lembro disso lá. Então, o dia que eu saí de lá foi um chororô danado, foi despedida. Até hoje eu chego para as pessoas que ainda estão lá, abraço, cumprimento, converso. Então, isso foi muito difícil Antes de você mudar, então, o maior aprendizado que a gente pode pegar disso é a gente estar aberto à mudança, né? Exatamente. A gente está aberto à mudança, a melhorar e principalmente a escutar, né? Sim. Ao mesmo tempo que você tem que estar aberto à mudança, você também não pode deixar de lado a sua característica principal, aquilo que você tem de bom, né? O perfil que você já tem como profissional, ainda um pouquinho para a parte técnica. Aquilo que a gente fala assim... Aquilo que não está legal, melhora. Sim. Aquilo que você já tem de legal, deixa melhor ainda, né? Então, por exemplo, eu tenho minhas referências dentro do ciclismo indoor, dentro da musculação, né? São as duas áreas que eu atuo. Mas eu não posso querer copiar a pessoa. Eu tenho que ter a minha identidade impressa naquilo que eu faço, seja na prescrição de treino para um aluno, de salão de musculação ou de personal, seja para elaboração de uma aula, durante a administração da aula. Eu acho que a gente pode pegar assim, aquilo que é bom, a gente tenta absorver, mas sem perder a nossa identidade, que é o principal, que é o que traz o rosto, né? O seu rosto ali para o seu trabalho, para o resultado do seu trabalho. Não pode chegar em algum momento você se sentir frustrado, exatamente, né? Como se estivesse vivendo uma máscara. Exatamente. Né? E, a gente falou de bike aqui, antes que eu esqueça, coloquei a notinha aqui para não esquecer. Falando de bike, breve, a gente tem um projeto muito bacana aí, né? Aqui na BeLife também, dentro de todo esse material que a gente tem produzido no YouTube, né? Algumas postagens lá no Instagram, o curso que a gente tem também, né? De profissionalismo e finanças, que praticamente tem um módulo por ano. Mas a gente tem um projeto bacana aí na área de bike também. Sim, já fala aguardem. Agora, não, vamos esperar. E a outra paixão que você tem também, a gente já está quase fechando aqui, são os seus alunos de personal, né? Sim, que eu amo todos vocês. Inclusive, a maioria são mulheres. Aí, ó, legal demais. Amo demais. Muitas já são assim, muito além de clientes, né? São amigos e pessoas que eu levo minha vida toda. Para essa área assim, dos personagens, para quem tem esse objetivo mesmo, foco é praticamente a maioria, né? Dos que formam em bacharel em educação física. O que você deixa de mensagem, assim, de forma também bem resumida, porque a gente tem muita orientação para dar, né? É difícil tentar resumir. Mas o maior ensinamento assim, desses anos que você tem de experiência, tudo que você poderia passar para as pessoas que estão com foco em personal.
Olha, o que eu mais observo hoje, né, e o que eu pude perceber assim durante o período já de atuação como profissional, como personal, é a falta às vezes do olhar de cuidado mesmo com o aluno. Uma coisa que eu acho muito séria e que eu vejo acontecer muito é o personal que quer que o aluno seja totalmente dependente dele. Uhum. E isso eu acho que não é a nossa função, não deve ser o nosso objetivo. Então, os meus clientes, por exemplo, né, eu posso falar por eles, são clientes que eu consegui criar neles a condição de treinarem sozinhos, de ensinar, de trazer a parte de consciência, de realmente ativar o músculo correto durante a execução do movimento, senso crítico para aquilo que eles estão vendo, eles conseguem às vezes olhar para a execução de algum aluno, não com a parte técnica, mas sabem que aquilo ali às vezes não está tão legal. Mas eles optam por não treinarem sozinhos porque gostam do meu acompanhamento. Mas todos têm condição. Eu não quero que eles tenham total dependência. Não é só o que a gente fala, né? O segurar a ficha, né? Exatamente. Eu não sou esse tipo de profissional. Então, o que eu acho mais importante é você conseguir dar ao seu aluno autonomia. E que seja uma escolha dele ter sempre você por perto. Que seja por outras competências, exatamente, né? Não exatamente. Só ali pela prescrição, né? Exatamente, acho que isso é o principal, é ter cuidado, é individualizar o treino, que já vi vários profissionais passarem o mesmo treino para vários alunos totalmente diferentes, para homem, para mulher. Até o nome personal trainer deixa de ser personal, né? Deixa de ser personalizado. Aí perde sentido. Então, se preocupar com as dificuldades que seu cliente tem, seja com a alimentação não é minha área, enfim, mas eu posso procurar um profissional para ajudar, eu posso às vezes mandar uma mensagem de incentivo, eu posso no final de semana, e aí, conseguiu segurar um pouquinho, tá indo bem, conseguiu treinar? Esse tipo de cuidado, eu acho que ele é essencial. Legal, porque a pessoa tá te procurando para algum objetivo, Sim. né? Então, se você tentar cuidar só de um pedacinho, é Exatamente. difícil. Então, é quase que a gente acaba nos tornando amigos mesmo, né, dos nossos clientes, né? Assim, de convivência, né? Sim, de compartilhamento de coisas empatia, e tudo. Empatia, né? Ela tem empatia. Que estar ali o tempo todo. Então, o que você está dizendo, então, é deixar um pouco essa visão de professor-aluno, Sim. ter uma visão mais assim de amigo, sem misturar, né? Porque para ser mais humano, a empatia, isso. ela e no final das contas, ser mais humano, Exatamente. Né? Legal. E para fechar mesmo, tem uma pessoa que a gente não pode deixar de citar, falando dessa questão humana, né? E uma coisa que você costuma falar sempre, que é a corrente do bem, Sim. né? E eu queria que você comentasse dele, para que a gente feche assim com uma mensagem legal, né? Até para homenagear e né, agradecer ele também por tudo que ele já fez por você. Você já deve saber de quem que eu vou falar. Sim, difícil segurar, que emoção. Que é o nosso querido Albenar Nunes. Albenar! E o que eu queria era assim, só que você contasse um pouquinho o que você enxerga no Albenar ou em mais algum outro profissional, né, além dele, que pode te dar hoje, assim, eu sou hoje assim, assim, assado por causa dele, aprendi isso, eu consigo levar isso, né, o bem para as outras pessoas porque eu aprendi dessa forma. Sim. Nossa. Bom, na verdade eu queria falar um pouquinho aqui de algumas pessoas que são muito importantes para mim. Primeiro você, que é um cara fantástico, que me inspira, principalmente na parte aí, né, da musculação, gestão, finanças, enfim. Você foi a base e foi a pessoa que mais acreditou em mim, desde o início. Albenar é um cara que foi advogado do diabo, o advogado do bem, e que me trouxe questionamentos e me incomodou de uma forma absurda para que eu conseguisse seguir o meu sonho, para que eu conseguisse realizar isso. Me ajudou, né, com relação aos cursos dele, que são cursos fantásticos, de altíssima qualidade. É um cara que... Tanto que ele chama de curso básico, mas já é quase uma faculdade, né? Então, ele é um cara que é de uma simplicidade absurda pelo nível de conhecimento dele. E ele nunca deixou isso se perder. Então ele, no momento em que eu formei, não tinha conhecimento suficiente para conseguir atuar na parte técnica. Ele foi um cara que tentou ainda ter certeza se eu queria ir para a parte técnica mesmo. Eu era gerente, me ofereceu vaga para ganhar muito mais do que eu ganhava. Mas eu falei, não, eu quero ser uma profissional de educação física, quero ser bom no que eu faço. Ou seja, né? Segunda decisão difícil, né? Primeiro foi a troca da faculdade. Sim. E agora é trocar o dinheiro naquele momento
por um dinheiro que você ia ganhar no futuro, Exatamente. mas que naquele momento seria a profissão, né? Sim. Seria a escolha do que você ia exercer, né? Sim, e eu me lembro até hoje quando eu fiz o primeiro curso dele que eu não estava entendendo nada do que eu fazia e hoje é um curso que eu consigo visualizar um pouco mais as coisas. E o Albenar foi fantástico, é minha inspiração, pela seriedade, pelo amor que ele tem pela educação física. E uma coisa muito bacana que você falou aí, que realmente, assim, um cara com um currículo que dá para encher com a Bíblia e realmente, né, a simplicidade, porque às vezes a gente vê assim, o cara acabou de sair da faculdade, leu 2 livros e já está se achando Deus, né, da educação física. Muito comum. E ele, uma coisa que a gente sempre escuta, é ele falando assim, não, porque eu não sei nada. Eu falei, putz, você com 3 pós-doutorados não sabe nada, imagina a gente, né? Exatamente. E nosso amigo, né, Leonardo Santos, Léo, parceiro. agora nosso parceiro também da BeLife aqui. A gente tem um projeto bacana aí também, Sim, saindo junto com ele, muito já está em bom. produção. Então, o Léo me deu a oportunidade, né, de começar a atuar tecnicamente falando no estúdio dele, Estúdio Treine, que é um local de excelência máxima em tudo que faz. Agora sócio, né, também Daniel Massotti, que é um cara fantástico. Daniel Massotti. E Leonardo Santos é uma pessoa que me deu uma oportunidade quando eu fui pedir a ele simplesmente para acompanhar o trabalho dele. Eu só queria ver como ele atuava, como ele conduzia a prescrição de treino e ele me deu uma oportunidade de trabalhar no estúdio. Legal. E mais uma vez aquilo, eu fui com o intuito, né, de receber uma coisa e recebi muito melhor. Legal. Né, isso. E também não posso deixar de citar Felipe Mucida, que me deu a oportunidade de entrar na Bodytech, com as ressalvas dele, né? Foi difícil conseguir, mas conquistei meu espaço lá, conquistei a confiança dele e é uma pessoa que eu levo no meu coração também. Legal. Vários. Foi difícil. Bom, então a gente vai encerrando por aqui, senão vai ficar aí entrevista para mais de hora, né? Sim. Se vocês quiserem, deixa no comentário aí que a gente pode voltar com mais história da Letícia. Se quiser também que conte alguma coisa mais detalhada, alguma parte aí da minha história, que eu puder contribuir, chama lá também no Instagram para conseguir participar com vocês. E nos falar no Instagram, entra no Instagram lá da BeLife, que a gente também está compartilhando lá alguns conteúdos, alguns conhecimentos, né? Algumas frases assim que nos fazem refletir. A gente sempre coloca um post lá, né? Não só a frase. E lá também vocês podem, né, interagir, mandar um direct, né? Então, fechando, queria agradecer a sua presença, apesar de que a gente já está aqui, já trabalha junto, né? Nesse escritório nosso aqui. É muito bacana a sua história, espero que tenha, né, ajudado as pessoas, tenho certeza que vai ajudar. Tomara. Porque passar pelos setores, você veio assim, desde setor administrativo, parte de estagiária, depois como professora de coletivo. Então é muita coisa que a gente pode absorver, pode aprender. Né? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem saber mais. A intenção do quadro é trazer os profissionais assim, que a gente vê que são feras, sabe, que são referência como pessoas, são referência como profissionais mesmo. E a gente sabe que às vezes tem muitos aí que aparentemente, né, com a mídia social hoje que aceita tudo. Parece que a pessoa tem uma bagagem enorme, né, e tudo, mas quando a gente vai olhar a fundo, deixa a desejar. Sim. Então a intenção nossa aqui é só trazer assim, de altíssimo nível. Então se você tem alguém que você queira, né, que participe aqui com a gente, pode deixar um nome aí nos comentários também, que a gente vai tentar entrar em contato. Lê, então queria te agradecer a presença, né, apesar de que a gente já trabalha aqui juntos nesse nosso escritório, mas foi muito bacana fazer essa entrevista, muito bacana fazer essa surpresa, né, de você ser a primeira aqui a estrear o quadro. E deixa um agradecimento aí que... Bom, quero agradecer muito pelo convite. Foi uma surpresa realmente ter sido a primeira convidada. Espero que tenha contribuído, né, para que alguém que às vezes está passando por alguma dificuldade ou que tenha vários questionamentos aí sobre o que realmente quer, o que deseja para a vida. Não é fácil, mas eu acho que desistir é uma opção que ela não deve existir na vida de ninguém. E muito obrigada aí pela participação. Legal. Então vamos encerrando por aqui. Sim. Né? Esperamos vocês nos próximos vídeos. Acesse os outros vídeos do canal, né? Tem muito conteúdo bacana. E lembre-se, você é capaz de ser melhor. Beijos. Até mais.